Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Abra o seu coração para um momento de conhecimento e informações. Papo de Fé. Lugar onde a teologia encontra a vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Papo de Fé. Nos pampas a vida segue, com seu vento, com seu sol. Mas hoje o céu chora e a terra também dói. Águas fortes que invadem os ranchos, os rincões, trazem dor e tristeza, tiram lares, tiram canções. Gaúchos, tchês, segurem firme, que o temporal vai passar. Sei que o caminho é duro, mas a fé em Cristo Jesus vai nos guiar. Deus abençoe esse povo que não foge da peleia, que enfrenta a tormenta com coragem e com teima. O Rio Grande está ferido, mas seu espírito é forte. No mate, na gaita, na roda, a esperança não tem morte. Os laços da amizade e a força da família são mais firmes que o vento, mais certos que a trilha. Gaúchos, tchês, mantenham-se unidos, que a tempestade vai embora, e os campos tão sofridos vão florescer de novo a qualquer hora. Em cada mão estendida, em cada gesto de cuidado, há uma luz que ilumina mesmo o céu mais nublado. Rio Grande do Sul, querido, terra de gente valente, que Deus esteja contigo, que a fé em Cristo sempre te alente. Vamos juntos, meus irmãos, reconstruir nossos lares, trazer de volta o sorriso e aquecer nossos fogares. Lá nos pampas a terra é vasta e o gaúcho conhece a lida, mas quando a água invade os lares, até a alma fica perdida. Foi um temporal sem aviso, um golpe duro e certeiro que levou sonhos, levou sorrisos de um povo amigo e guerreiro. O desespero entrou nas casas onde as crianças brincavam. Agora lágrimas e medos, onde antes risos ecoavam. Gaúchos, tchê, fé em tempos difíceis, pois Deus é o nosso socorro. Quando tudo parece perdido, é nele, Jesus, que buscamos consolo. O Rio Grande do Sul chora com seu povo tão querido, mas na fé em Jesus encontra força para reconstruir o que foi perdido. As famílias se abraçam, na dor compartilham o fardo, mas a esperança não morre, nem mesmo em solo alagado. É um tempo de olhar para o alto, de pedir por um milagre, pois quando tudo escurece é a fé que nos abre. Que Deus abençoe os gaúchos com sua luz e proteção, que traga conforto aos lares e aqueça cada coração. O vento forte dos pampas vai limpar o céu cinzento, e a coragem do gaúcho vai superar este tormento. Que os laços de amizade se tornem ainda mais fortes, pois é a união do povo que encontramos nossos suportes. Gaúchos, tchês, mantenham a fé, que dias melhores virão, e ao olhar para Cristo Jesus, saberemos onde encontrar a direção. Boa noite a todos, mais um Papo de Fé se inicia nessa quinta-feira, mais um dia de chuva, mais um diazinho de frio, iniciando o nosso inverno no Rio Grande do Sul. E estamos aí com o tema oração, a importância de orar. E já iniciando aqui, eu gostaria de compartilhar um versículo, uma passagem bíblica no livro de Tiago,
Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Então, iniciamos o Papo de Fé com essa menção do livro de Tiago, e já vou passar aqui para o pastor, dar o seu cordial boa noite, pastor. Boa noite a nossa audiência, boa noite Christian, que está na operação, boa noite Maurício, que pela primeira vez nos acompanha aqui no Papo de Fé, boa noite Wellington. É um prazer e uma alegria estar aqui falando desse tema tão relevante que é a oração. Se há um tema importante para se tratar, principalmente em momentos como o que estamos vivendo, é a oração. Oração é a única coisa que Deus ouve, né? A única coisa que Deus ouve. Muito bem. Meu amigo Maurício, um prazer ter você aqui. Aceitou o nosso convite hoje aí na parte da tarde para fazer parte. O nosso amigo Vitor não pôde estar, o nosso amigo Paulo Júnior tá engripado, não quis fazer parte, mas já deixo o meu abraço, saudação a eles. Maurício, seja bem-vindo e, por favor, suas apresentações. Boa noite a todos, ouvintes da Rádio Liberdade, Rádio Liberdade FM. Digo boa noite à família, né? Porque se as pessoas da Liberdade FM estão escutando, é sinal que elas têm alguma intimidade com o Papo de Fé. Tendo intimidade com o Papo de Fé, fé é em Jesus Cristo, né? A fé que a palavra de Deus ensina. Na verdade, o privilégio e a honra de estar aqui sou eu que digo. É um privilégio estar aqui, não sou digno de estar, como falei antes aqui fora dos microfones, mas muito obrigado pelo convite que tu fez para mim, Elton, e de poder compartilhar um pouco daquilo que a gente possa ajudar alguém que talvez esteja precisando. E conversar sobre algo tão importante que nem o pastor Jorge falou. Muito bem, Maurício. Como eu falei, né? Anterior a você, quando os microfones ainda não estavam ligados, todo aquele que pratica da fé, todo aquele que tem uma vida em oração, e eu sou testemunha disso, da tua vida em oração, da tua verdade em buscar a Cristo, então isso te torna mais que digno de estar junto conosco aqui, não trazendo méritos a nós, mas no princípio de compartilhar conhecimento. Então, como a gente falou no início aí, né, Papo de Fé hoje, importância da oração. E eu já queria convidar o pastor Jorge, então, para que faça uma apresentação na condição, obviamente, de maior sabedor da mesa, mas também como o pastor, hoje aqui, para que compartilhe inicialmente o princípio de orar. Orar, né, é um relacionamento. Você só vai conversar com aquela pessoa com quem você tem um contato. Então, o princípio de quem se faz uma aliança com Deus, quem firma uma aliança com Deus, ele ter uma vida de oração. As pessoas pensam, oração é um compromisso, é uma obrigação? Não. Oração é relacionamento, é um prazer. Eu tenho prazer em conversar com alguém que eu gosto, com alguém que eu amo, com alguém que é importante para mim, com alguém que tem algo a me ensinar. E quem é mais importante para nós do que Deus? Quem tem mais a nos ensinar do que o Senhor Deus? Quem tem mais a nos abençoar do que o Senhor Deus? Então, estar com Deus é um privilégio. A gente vê todo o homem da Bíblia, né, famoso, pegar desde Adão, que conversava com Deus na viração do dia, depois tentou fugir desse compromisso, desse encontro, aí vai passando pelos homens, né? Enoque, Noé, Abraão, os patriarcas ali, Moisés, que tem aquele encontro com Deus na sarça ardente, e a partir dali tem uma vida, a Bíblia diz que ele sempre ia na tenda do encontro para estar com Deus.
Aí vai avançando na história, Josué, vem os juízes ali como Samuel, né? A mãe dele, Ana, que conquista um filho através da oração. Aí vem Daniel, estamos ainda nos juízes, né? Chega Samuel, que era um homem de oração. Depois, mais adiante, os reis, Davi, que era um homem que tinha intimidade com Deus, que era um adorador, um homem de oração. E você vai avançando na história e sempre vê os reis que prosperaram em Israel eram homens que oravam a Deus. E aí passa de Israel, chega em João Batista, que começa com aquela pessoa de oração. Depois Jesus, ele, quando estava muito cansado, ele ia a noite inteira orar, se retirava para passar a noite inteira orando, porque estava muito cansado, então ele queria o descanso do colo do Pai. E aí vai vendo os apóstolos, Pedro, que estava orando lá na casa do outro Simão, o curtidor, e vem aquela experiência sobrenatural de uma visão do lençol ali, ele tem aquele arrebatamento, né, no meio da oração. Mais adiante o apóstolo Paulo era um homem de intensa oração, todas as casas não me canso dia e noite orar por vocês, ensina sobre oração. E aí tem Tiago, Judas, né? João no Apocalipse estava em oração, foi arrebatado também, lá na ilha de Patmos. Então a Bíblia começa com oração e termina com oração. Oração é a regra geral da comunhão com Deus. Se você quer fazer diferença nessa geração, entre no teu quarto e tenha o teu momento com Deus. Maurício, o teu entendimento sobre oração, quando que você, na tua vida cristã, desde o período da tua conversão, todo aquele que já passou por isso, né, dos primeiros passos na fé, começa tendo sua proximidade com a oração, sua proximidade com Deus. Como que é para você oração? O que é para você oração? E como que é a tua vida em oração? A vida do cristão, ela começa de uma forma. E ela prossegue e se encerra a vida de outra forma. Mas o que permanece e tem que permanecer continuamente, desde o princípio até o último dia da vida, é a oração. Isso tem que acontecer. Só que eu aprendo com a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus expressa para nós ter uma base, e a gente também aprende, porque está escrito, é orar em nome de Jesus. Agora nós estamos falando, o pastor deu uma escortinada no Antigo, né? E também nos apóstolos. Mas eu digo o seguinte, que... Fugi o que eu estava falando. Falando sobre a tua vida de oração, né? Que é a oração em nome de Jesus. Sim, a oração em nome de Jesus. A Bíblia fala que a oração em nome de Jesus... O que é esse em nome de Jesus? É conforme a mente de Cristo, é conforme a essência de Cristo. Essa oração. Então, nós temos que ter reverência hoje para orar. Eu entendo que nós temos que ter reverência. Que reverência é essa? Não pode orar deitado, não pode orar sentado. Não é esse tipo de reverência. Não é a roupa que tu está vestindo, não é a posição que tu estás. Mas a reverência de tu compreender que nós não podemos chegar diante do Senhor de qualquer forma. Por quê? Então iniciamos ali prefiro iniciar com o Pai Nosso que Jesus nos ensina. Pai Nosso que estais no céu. Logo, para aquele grupo de pessoas, aquele grupo de homens que adoravam e reverenciavam e faziam sacrifícios a um Deus, agora eles são impactados porque agora vem o ensinamento do Cristo dizendo que não é mais o Deus do Antigo Testamento, mas agora é o Pai. E Pai Nosso. Porque agora não é um Deus que quer um povo, agora é um Pai que quer uma família. Tu falaste em relacionamento com Deus, um Pai que a gente tem que ter relacionamento. Então o Pai Nosso que estais no céu. E
segunda coisa que eu quero frisar, e para a terceira coisa, para encerrar essa minha primeira fala, a segunda coisa é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é lá no céu, Senhor. Então, eu antes já que é o papo oração, a minha última oração foi em casa, antes de vir, com o meu filho menor e minha esposa. Mas a minha oração, quando eu estou orando com a família, é que a minha família seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu, e que a minha família expresse o reino de Deus aqui. Quando eu vou orar pela minha empresa, que a minha empresa seja feita a vontade do Pai e reflete o reino do Pai aqui na terra, a minha empresa. E assim, de todas as formas. E a terceira, para que a minha oração não se anule por completo, que eu vou citar aqui. Para que ela não se anule por completo, para que meu devocional não interrompa. É que eu chego diante de Deus com o coração limpo ao ponto de chegar: perdoa-me, Senhor. Porque eu tenho perdoado, porque o Senhor me ensinou a perdoar. Porque logo depois Jesus fala: porque se tu não perdoar, o teu devocional se encerra por ali. Se eu não perdoar, o próprio Pai não vai me perdoar. A gente vê que na tua fala, ela está muito bem embasada no que é a orientação bíblica da oração, né? A gente vê que tem gente que pede e não recebe, porque pede errado. Tem gente que não recebe porque não pede. Então são os dois pontos que a gente trata, né? Hoje, quando a gente vai tratar de um aspecto teológico do estudo do orar, a gente vai ver que no princípio da menção que eu fiz de Tiago, né, vai tratar justamente referente a isso. A quem não recebe porque não pede, ou aquele que pede o mal. Então a gente tem que saber essa questão, porque tem a onisciência de Deus e a presciência de Deus. Veja que o princípio de orar não é tu tratar de informar a Deus. Deus, só queria te informar que está acontecendo algo aqui. Talvez tu não saiba, não existe isso. Além de Deus saber tudo, ele ainda sabe o que vai vir, né? Que é a presciência de Deus. Quando a gente trata do querer de Deus e o nosso pedido, eles têm que estar alinhados. Não adianta a gente também pedir algo para Deus que não é da vontade dele. Na incoerência da oração, quando a gente estuda o tempo de Deus, né? Embora Deus não tenha tempo, mas nós temos, né? O tempo cronológico, como a gente vive hoje aqui. Se lá no princípio da tua vida cristã, em um momento, em verdade, no teu coração, tu pediu para Deus que seja feita na minha vida a tua vontade, e se Deus não quer te dar uma caminhoneta naquele momento, não adianta tu ficar, afinal de contas, criando agora uma alegoria aqui, né? Abrindo aspas, a gente pensa da seguinte maneira: um pouco você pede a Deus que seja feita a vontade dele na tua vida, e depois você quer que seja feita a tua vontade na tua vida. Há uma menção que a gente poderia fazer breve aqui, que parece que Deus poderia olhar para ti e dizer: agora eu me perdi aqui, afinal de contas é para mim fazer a minha vontade na tua vida, ou tu queres a tua vontade? Pastor, nessa questão da vontade de Deus, alinhar o propósito com Deus e ter uma vida em oração, a gente sabe que para você ter grandes resultados, para que você tenha paz, principalmente paz, viver em paz, é fundamental, necessário, isso vai além de um mandamento, ter uma vida em oração. Sim. A questão aí é importantíssima, né? A questão do relacionamento, do alinhamento. Aí vem um projeto importantíssimo na vida do Filho de Deus, que é a comunhão com o Espírito Santo, né? Porque o próprio Deus diz que o Espírito comunica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, quer dizer, nos dá o atestado de filiação que Paulo diz ali, né? O selo da nossa herança, que nos dá o certificado de filho adotivo, né? De Deus, porque filho gerado é o unigênito Jesus, né? Nós somos os adotivos, os filhos por adoção.
que clamamos, temos um direito como filhos, mas esse direito ele é expresso na medida em que você desenvolve esse relacionamento e mantém ele pelo Espírito Santo, porque o mesmo texto, Romanos 8, vai dizer ali que o Espírito intercede por nós quando nós nem sabemos como orar. Vem essa questão do alinhamento da oração. Há momentos na vida, né, do ser humano que você passa por provações tão terríveis para nós, né? E a Bíblia diz aí, a gente podia entrar no outro tema, um dia a gente vai entrar na questão de tentação, provação. Esse é um bom tema para um programa, né, Hélio? Então, Tiago diz ali, tem de grande alegria passar por provações. E a gente já falou na semana passada que a provação aperfeiçoa o cristão. Mas no momento de provação, às vezes você nem sabe como começar a orar. Então o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa oração espiritual, esse florescer do Espírito dentro de nós, nos abre o mundo espiritual e nos dá essa alegria de nós sabermos. Hoje agora, eu vim da igreja aqui pregando sobre 1 Coríntios 2,9, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas aí o 10 vai dizer, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito prescruta as profundezas de Deus. Quer dizer, para você alinhar a tua oração com Deus, tem que cumprir aquilo que diz em Gálatas, andar em Espírito e não cumprireis o desejo da carne. Você andar em Espírito é você andar em comunhão com o Espírito Santo dia a dia. Desde que amanhece, Espírito, dirige a minha vida hoje, meu grande amigo, meu companheiro, dirige os meus passos, me dá sabedoria para tudo que eu vou fazer, para aquilo que eu tenho que pedir, para como pedir, né? O Maurício começou ali falando da oração em nome de Jesus, né? Uma chave importante, Jesus se pedir, dizer em meu nome. Aqui tem uma coisa interessante que está ali, está nesse contexto e no contexto de Mateus 28, 19, 20, ali que diz, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. A palavra nome no grego, né, ali que usa ali é onoma, quer dizer, ela fala mais que do nome, ela fala exatamente uma coisa que o Maurício colocou ali, fala para dentro da natureza de Deus. A essência. Você entra na natureza divina, né? Você batiza na natureza divina. Eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sou batizado na natureza do Deus triuno. E quando eu oro em nome de Jesus, eu oro através da natureza, da essência de Jesus, que é o amor, né? Esse Jesus que a Bíblia diz que ele está lá à destra do Pai intercedendo por nós. Então, quando você ora em nome de Jesus, a oração chega no céu e o Filho intercede com o Pai pela tua oração. Porque o Filho tem um caráter único na criação toda. Porque ele é Deus que estava na eternidade, que se fez carne e habitou entre nós. Então ele provou tudo da divindade e tudo da humanidade. Por isso que Hebreus vai dizer que ele é o intercessor perfeito, né? Porque ele conhece as nossas fraquezas, porque ele passou por cada uma das provações que a gente passa hoje em dia. Jesus já passou. Nos 33 anos que ele viveu aqui na Terra, ele passou por tudo. Passou por orfandade, assim, em termos humanos, né? Porque teve dor de barriga. Teve um pai adotivo, teve que passar por dor de barriga, teve que levar tombo, aprender a caminhar, teve que aprender a ler, a escrever, teve que ser desaforado. Os próprios chamavam ele de bastardo ali, a gente vê, lá já adulto. Foi experimentado em alguns trabalhos. Foi experimentado, foi desaforado, foi maltratado fisicamente, né? Passou fome, teve cansaço, passou sede, teve cansaço, suou. Teve necessidades que o homem tem. Teve dentro no banheiro, tudo isso passou. Então ele sabe toda a questão da humanidade para como interceder por nós. E dentro do que a gente vai seguindo aqui, eu vou fazer mais uma menção do que o Maurício falou recém, e já vou pedir que tu vá pensando que a minha próxima pergunta para ti vai ser o que, Maurício? A tua principal resposta de oração. Aquele testemunho que tu tem, o principal, que quando tu orou, tu viu o agir de Deus. Isso pode ser... Pode ser 4?
Pega o principal agora e a gente vai seguindo. Tem que selecionar. Quando o Maurício falou, né, do pão nosso, né, e quando a gente tratou ali que oração não é informar Deus, né? Não. Deus sabe que tu precisa comer todo dia, mas mesmo assim ele mandou que ore ao pão nosso de todos os dias. Então, Maurício, seguindo o que eu te falei anteriormente, vou pedir para ti agora compartilhar conosco aquele momento que mais te tocou, aquele momento que é o principal que tu mais te lembra do teu orar e ver a resposta de Deus. Tá. Antes de eu falar, eu quero deixar bem claro aqui que a oração, que o papo agora conversa e oração, é uma das coisas. Não se resume a vida cristã em oração. Não. Tá? Né, pastor? Não. Né, nós temos que estar em comunhão. Sim. Muitas vezes a pessoa, eu oro em casa. Não. Gente, porque tem a oração individual e tem a principal delas é a oração em comunhão, aonde Tanto que Jesus não diz ali Pai meu, né? Ele diz, sim, Pai nosso. nosso. Então nós temos a oração em A comunhão. paternidade, ela está na comunhão também, né? Sim, quando Jesus fala, vai no seu aposento, ele quer dizer o seguinte, ó, só tu e o pai fiquem sabendo. O aposento, penso eu que é um lugar que aí só a pessoa entrava. Sim. É um lugar bem íntimo. Sim. Que é só tu e o pai sabem desse assunto. Mas também orem uns pelos outros. É. Sim. Mas a oração que... Então eu vou trazer duas aqui, é bem rápido, a última. Eu vou trazer a primeira aqui. Uma que me chamou a atenção, eu vou dizer porque é uma oração assim, vamos dizer assim, não tem relevância, tem no final, depois tem relevância espiritual, mas eu vou falar no material. Frisando que eu não encontro na palavra de Deus, eu não encontrei na palavra de Deus orar por coisas. Ou orar por coisas que não são eternas. Só se ora pelo que é eterno. Orar por pessoas. Em dezembro de 2022, justamente num domingo era Natal. E daquela semana eu tinha feito um serviço. Um serviço só. E quinta-feira. E justamente aquela quinta-feira eu fiz um serviço. E é o único dinheirinho que eu tinha para passar o Natal com a família. E de lambuja eu tava de Covid. Acabou que a minha família saiu com os parentes e eu fiquei em casa, domingo, passar um dia do almoço. Não é só um costume, é só tradição de passar, mas o bom é passar com a família todos os domingos. Claro. Né? E eu perdi o dinheiro. O único dinheiro que eu tinha resgatado eu perdi. E tem um relato que diz que quando a gente ganha R$1.000, a gente fica feliz. Fica feliz. Mas quando a gente perde, diz a psicologia, quando a gente perde 1.000, cara, diz que é terrível. Diz que a felicidade é um nível, mas quando a gente perde é outro nível. A felicidade é maior. Não era R$1.000. Sim. Não era R$1.000. Posso ser bem tranquilo, era R$40. Sim. Mas eu fiquei triste porque eu perdi R$40. Perdi, fui nos 2 mercados da cidade que procurei, me abaixei, sabe? Me abaixei debaixo do balcão. Eu sou Maurício, aquele Maurício, né, que todo mundo conhece. Até que eu cheguei e orei, Senhor, que esse dinheiro seja para alguém que precise. Aí eu passei a quinta-feira chateado por ter perdido. Sexta-feira lembrei um pouco chateado, mas passei o dia em casa, de molho, né, com Covid. Sábado, nem me lembrava mais desse tal dinheiro. Domingo de manhã cedo, acho que minha esposa estava se arrumando para sair com meu filho mais novo. E quando eu acordei, por que isso, gente? Por que quando eu acordei? Deus fala bastante comigo quando estou lavando louça, no banho de manhã cedo. É que quando eu estou relaxado. Porque quando tu tá tenso, cara, acho que comigo não funciona. Deus pode até falar, mas eu não tenso, eu não escuto. Eu acordei, escutei a voz nítida do Senhor. O único pedido que eu fiz foi para que alguém que precisasse realmente que encontrasse aquele dinheiro. E o Senhor me disse: meu filho, o teu dinheiro está na lata de lixo. E eu acordei já com uma convicção.
e fui tomar banho. E aí começou aquela coisa, mas a lata de lixo onde é que tá? Lá fora. Mas os caminhões não passaram, que era aquela coisa de final de ano, aquela coisa e tal. Mas tem um gurizinho aquele que passa todo dia. E ó, fuça até. Mas o senhor falou, vou lá, tomei um banho, melhorei um pouco com o banho, de ter passado a noite com Covid. Fui lá na lata de lixo que estava lá fora da oficina, que é um latão de plástico. E eu fucei. E estava ali embaixo, aquele dinheiro. Mas o que quer dizer com isso? Uma das essências da oração é a seguinte: que quando nós depender não só das grandes coisas, mas das pequenas coisas, em tudo depender do Pai, em oração, nós vamos chegar àquilo que Deus quer, ser completamente dependentes do Senhor. E a outra rapidinho, eu quando comecei a viajar com o missionário Gisel Dias, que eu entro no púlpito dos locais com a minha gaita, eu sempre me preparo, né? Sim, para não chegar de qualquer jeito eu sempre me preparo, e Deus chega, Senhor, que eu possa ser usado nesse púlpito, Senhor, que as almas sintam o toque da gaita, Senhor. Eu orava assim no começo, e que eu seja usado por Ti, e o Gisel também, coisa e tal. E o tempo foi passando, e minhas últimas orações, antes de subir nos púlpitos, agora é mais curta agora. Antes de subir em cada púlpito de cada igreja, ou cada lugar que eu vou com o Gisel, eu chego, dobro os joelhos, antes assim, no lugar mesmo, só digo assim: Senhor, me perdoa porque eu não sou digno. Isso aí. Muito bem, Maumau. Vulgo Maurício. Christian, vou pedir que você faça a nossa leitura de quem está compartilhando, interagindo conosco agora. Primeiramente, boa noite aos internautas que estão com a gente. Ocuparam tudo as câmeras do lado de lá e não deixaram nenhuma pro lado de cá, né? Bom, nós queremos aqui dar o nosso boa noite aqui no Facebook. Tá fraco a movimentação do Facebook hoje, viu? E aí, cadê os amigos internautas que estão com a gente no Facebook? Eu desafiei aí a deixar um comentário com a gente. A Vanessa Harter Chicon, boa noite, paz. Paulo Silva Santos, orar sempre a mesma oração é uma repetição vã de palavras? Ele deixou essa pergunta aí, depois alguém responda para nós aí. Vamos para o YouTube. O Jorge Filho, boa noite. A dona Carla Silva, boa noite. Jaqueline, boa noite. Eu acho que é conhecida, né? Minha irmã, minha esposa. A família do meu amigo Peraci Júnior, a Lídio, o Isaac, estão com a gente sempre. Eles colocam na maior televisão que eles têm lá e assistem. Provavelmente estão com o fogão ligado, comendo uma pipoquinha. Um abraço, obrigado. Paulo, bora lá. Eu acho que é o Paulo Júnior, pra botar bora lá, eu acho que é o Paulo Júnior. Se ele falar que tá top, é ele. É ele. Vamos aguardar a manifestação aí, viu? A Kátia Andréia da Silva Goiás. Antunes. Minha irmã lá de Goiás. Ó, tua irmã lá de Goiás, mas olha só, se vocês querem que o Goiás assistam, vocês me tragam aqui. A dona Eliane Mate, boa noite a todos. Minha mãe, um abraço, minha mãe. Óbvio, dona Eliane e o Peraci não faltam nunca, né? Glória. E nós temos aqui o seu Eniote. Não sei se alguém conhece o seu Eniote. Conhece? Sim. Perguntou da gaita. Ele gosta de gavar, que é meu sogro, toda hora. Ele perguntou da gaita, Pedro. E nós colocamos aqui. Diga aí, é importante orar? A única que me respondeu foi a Jaque. É importante orar, sim. Ela respondeu. Os outros estão meio devagar aí nas respostas, né? Bom, eu deixo para nossa mesa seleta a pergunta, então, do meu amigo. Aqui se manifestou o Valdir Araldi, boa noite. A Michele. O Wellington ficou tão feliz com a participação do Maurício que fez um baita chimarrão. Cadê? Mostra aí, Maurício. A cuia aí. Não, com o dizer aí. Olha só, rapaz, que coisa linda, viu? Aí, ó. 100%.
A pergunta aqui do... Obrigado, meu. Tu quer fazer o agradecimento a Michele ou não? Obrigado, minha esposa. Foi ela que preparou o mate? Não, mas ela me ensinou. O mate mais bonitinho, assim. Então, pro resto da vida, ela vai se gavar agora. Com certeza. Onde é que está aqui a participação do ouvinte? Orar sempre a mesma oração não é uma repetição vã de palavras? Livro de Mateus 6, 7. Nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Eu vou fazer apenas uma introdução e eu vou deixar aqui, por favor, o pastor faça uma conclusão mais refinada a respeito disso. Mas nisso entra naquela questão que anteriormente eu comentei, que Deus não... obviamente, Deus, tu não precisa repetir, mas não confundam não orar. Não é porque Deus sabe que você não precisa pedir. Para isso existe uma explicação e a gente já vai se aproximando dela. A oração também não é uma informação. Quando se trata de pagão, né, quando o termo pagão se associa, né, na passagem bíblica, está se falando daqueles que não praticavam a fé no Deus de Israel. Sim. Neste princípio. Tá? A repetição, né, porque muitas das vezes se acreditava que por tu orar incansavelmente a mesma coisa, era que o Deus iria atender. O que não se levava em consideração é que existe o tempo de Deus para se aplicar algo na tua vida, existe também o querer de Deus para a tua vida. Talvez você está pedindo algo que não está alinhado com a vontade de Deus. Agora, claro, você a fomentar a tua oração diária, você conversar com Deus dentro da tua necessidade e tu compreender que o agir de Deus não é no teu momento, mas no momento dele, sim. Agora, você fazer uma espécie de reza repetitiva, formal, sempre igual, você não está tendo a intimidade com Deus de expressar realmente o teu sentimento, realmente o que tu precisa, e tu está simplesmente repetindo ou lendo algo que tua mente gravou. Tem repetições que no meu ponto de vista, pode repetir. Não, que é um coração agradecido. Sim, mas um coração agradecido vai repetir graças. Aí entra, cara, quando Davi, inclusive, fala num salmo, né, que quando eu peço a Deus, ele me atende. Mas a gente está falando de alguém que é citado como segundo o coração de Deus. Né? Então, quando você vai orar e quando você vai trazer as tuas necessidades e tu vê que realmente todo o teu dia a dia tu está colocando na vontade de Deus, assim como tu citou a recém, desde as pequenas coisas, como as maiores coisas, tu ter essa dependência de Deus, aí sim. Mas tu ter uma gravação seguida e somente repetir ela, não. E aí se assemelha ao que a Bíblia fala como a dos pagãos. Pastor Jorge, por favor. O texto ali tem não fala só de repetições, né? Fala de vãs repetições. Né? Então, o que há uma diferença? Primeiro, a oração não é uma coisa que você aprende. Você vai orar assim, daí você ensina uma técnica de oração. O próprio Pai Nosso, Jesus fala isso e logo em seguida, quando for orar, orareis assim. Aí ele dá a oração do Pai Nosso. Mas não é a ideia que se repita aquilo. São princípios de oração que ele coloca ali. Entendimentos, né? Você pode até orar aquela oração, mas que seja com o coração fervendo, né? Não simplesmente repetindo palavras. Eu me lembro, né, da minha infância, participar em momentos, eu não vou citar aqui a religião que era, né, mas... porque senão também pode ofender alguém, né? Mas eu me lembro de pessoas que oravam, decoravam aquelas rezas, aquelas orações, e eles ficavam repetindo aquilo e tão mecanicamente... Que nós não tínhamos consciência da essência daquilo. Nem pensavam mais. A pessoa orava sem pensar, porque estava decorado aquilo. Nem pensava sobre o que estava falando. Era tantas vezes tal, tantas vezes tal, tantas vezes tal. E aí a pessoa ia repetindo aquilo ali todo dia. É isso que Jesus se refere à vã repetição. A repetição, porque
seria uma contradição dizer que não pode repetir. Quando ele fala da mulher lá, da viúva, que incomoda o juiz, a viúva inoportuna, né? Que importunava aquele juiz, ele disse assim, não cesse de orar até que receba, porque ela ganhou pela insistência ali, ela estava clamando. Ana clamava, que nem palavras... Mas essa menção não é uma orientação de tu incomodar a Deus com a oração. Não. Até porque o juiz era um pagão. Mas Deus se coloca na figura daquele juiz, quanto mais vosso Pai orará. Então, Jesus disse, bateia, pedi, quer dizer, pedi, está repetindo. Uhum. Mas não é aquilo que tu estava falando. Repetição não quer se dizer no sentido de, eu tenho uma fórmula para tocar o coração de Deus. Então, eu tenho outra coisa assim, eu tenho uma, como é que eu vou dizer? Se eu não orar desse jeito, Deus não vai ouvir. Não, Deus ouve oração. Eu já falei aqui, uma vez eu estava conversando com um colega, e ele chegou uma mulher lá, e ela começou a conhecer Jesus, mas ela não sabia orar ainda assim, não tinha se desenvolvido na oração. Mas ela estava com a filha doente, e aí chegou no pastor e disse, pastor, ora pela minha filha. Ele disse, não, vamos orar junto, a senhora ora. Aí ele disse assim, Deus, o senhor sabe onde eu moro, né? Eu moro na rua tal, tem que abrir o portão, a porta está destrancada. Ela falou naquela simplicidade. Ali no quarto está minha filha que está doente, e eu não tenho recurso para fazer o tratamento que ela precisa. Vai lá, Deus. Eu sei que tu ama ela, que tu tem amor por ela, que tu tem misericórdia. Toca nela. E deixa ela boazinha. Ela fez aquela oração. Quando a mulher chegou em casa, a filha estava curada. Não. Exato. Então, o falar de Deus, o falar com Deus está muito mais associado em verdade, em coração, na necessidade, no alinhar, né? Tem mais um texto aqui que eu gostaria de citar, que faz justamente uma ponte dentro do que a gente está falando. Josué, obviamente, a gente pode imaginar, todos que são conhecedores, que ele orou muito. Sim. E ele orou, com certeza. Ele aprendeu com Moisés. Exato. Então ele teve grandes exemplos. Mas há uma menção no capítulo 10 que diz assim, nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este. Um dia que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Para quem não está familiarizado com a passagem, foi o período em que o sol parou e a lua parou. Josué pediu e o sol parou. Isso, porque eles precisavam terminar a batalha antes do anoitecer. Isso. Então, eu não sei se o senhor gostaria de compartilhar mais em relação a isso. Então, quando do princípio do não repetir e do não ter algo gravado, veja que quando Deus ouviu um homem, foi em um ato isolado. Não havia repetir essa oração anteriormente. Sim. Ele já não vinha orando para que isso acontecesse. Foi naquele momento, diante da necessidade, diante da verdade e diante da necessidade do que havia. Então, a repetição, não estou dizendo aqui que você, obviamente, tendo uma aflição, tendo um sonho, tendo um propósito, que você possa, sim, deve, inclusive, manifestar a Deus os teus interesses, mas você tem que estar aberto a compreender que não é por causa da repetição, é alinhado com a vontade de Deus no tempo de Deus. Sim, Jesus, quando ele vai lá no túmulo de Lázaro, ele começa a orar e diz, Pai, não estou falando porque tu precisa ouvir, né? Mas é por causa desses que estão aqui, para eles creiam que a obra é tua. Porque, imagina, Jesus simplesmente chega, ele não fala com Deus, e ele simplesmente chega assim, Lázaro, sai para fora. As pessoas, não, mas é esse homem aí que está com o poder de ressuscitar os outros. Não dá glória ao Pai, né? Então, a oração não informa Deus, como o Wellington falou no início. A oração não diz, eu vou mudar o coração de Deus, vou fazer com que Deus mude a opinião dele. Deus não muda, né? Eu não vou mudar Deus. Deus é que vai me mudar. Então, a oração, ela é muito mais, para nós, ela faz muito mais efeito na nossa vida do que no céu. Embora que Deus se alegre quando o filho pede. Qual é o filho que não gosta quando
Qual é o pai que não gosta que um filho venha chegar para ele e falar alguma coisa que ele está precisando, abrir o coração e dizer, pai, tu sabe, eu estou nessa situação aqui, me ajuda. O pai vai se agradar disso. Agora, o pai não se agrada daquele filho chato que só chega para pedir e importunar com coisas assim. Então, é diferente, né? Um relacionamento de intimidade, onde o filho abre o coração e diz, pai, estou passando por isso e eu não tenho saída, me ajuda aí. Sim. Eu queria frisar também sobre a oração. Antes de eu falar aqui, eu vou falar algo importante, que para chegar onde eu quero falar. A nossa fé no orar não pode estar, a fé da oração não pode estar baseada em Deus me responder. A minha fé tem que estar baseada que Deus está me ouvindo. Porque a resposta de Deus pode demorar. Não demorar, digo, não para ele. Para nós. Para nós. A resposta de Deus vem no tempo exato. Tem uma coisa, tem duas palavras no grego ali, na língua do Novo Testamento, que falam sobre tempo. Uma é o cronos, né, que é o tempo que a gente vive, que marca as horas, os dias, os minutos, as semanas, os meses, né? E a outra é o kairos, que é o tempo oportuno, o tempo exato. Deus trabalha no kairos, nós trabalhamos no cronos, né? A gente sempre quer as coisas para já, e Deus sabe o momento exato dele nos conceder aquilo que é melhor para nós, né? Nós só vamos conhecer a Deus através da oração, e é através da oração também que eu vou conseguir ouvir Deus falando a palavra. Porque muitas pessoas acham que não, a palavra de Deus cada um interpreta de uma forma diferente. Não, porque a própria palavra de Deus, ela se protege disso. Porque diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação, porque ela foi escrita pelo Espírito Santo de Deus e inspirada pelos homens santos de Deus. Então, no nosso tempo agora nós oramos, mas no tempo que Jesus andava na terra, as pessoas iam e pediam, e eles ouviam a resposta de Cristo. A primeira oração que eu fiz na minha vida, que eu me lembro, no meu começo, minha conversão, eu quero desafiar as pessoas que talvez não tenham a prática da oração, que está escutando e que vão escutar futuramente. Eu pedi para Deus, Senhor, eu vi aqui na tua palavra que nós temos que te amar. Eu não te amo. Eu fui sincero com Deus. Eu disse para ele, não te amo, com o intuito dele me ajudar. Senhor, me ajuda isso. Me ajuda a isso. Então, quando chega um cego diante de Jesus, Bartimeu, cara, é um cego, e chega, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus pergunta para um cego, o que tu quer que eu te faça? Jesus tá brincando com o cara. Jesus pergunta para um cego. Eu quero dizer o seguinte, que a nossa intimidade com Deus, o nosso conhecer a Deus vai de estar junto com Ele, até o orar sem cessar. O orar sem cessar é quando tu está vivendo a tua vida com aquele pensamento, a minha ação tem que estar instruída no reino de Deus, para que seja feita a vontade dEle, assim na terra como no céu. Então, se nós pegar e disser assim, ó, Jesus vai estar aqui na igreja aqui, posso dizer o nome? Pode. Na Live Church aqui. Que é do lado. Domingo que vem, Jesus em pessoa vai estar aqui. Tragam cada um uma folha de ofício e pegam, escrevam numa folha só para todo mundo poder vir. Fazer tuas perguntas, o que tu quer falar para Jesus. Você de casa, imagina isso. O que tu iria escrever? Ou tu vai vir com a folha escrita dos dois lados para perguntar para Jesus que tu não quer esquecer de nada. Ou tu vai vir com a folha em branco. Em vez de tu falar, tu vai ouvir ele falar. Essa parte, ouvir ele falar,
Então Jesus, olhando para o cego Bartimeu, e Jesus conhece nosso coração, ele olha dentro do coração do homem e vê a quantidade de pecados, de defeitos que precisa ser tratado. Aí Jesus pergunta para o cego, por onde quer que eu comece? Nosso amigo Christian, por favor, novamente, qual que são nossas participações, nossas perguntas? Muito bem. Antes aqui de eu trazer as participações, eu gostaria de fazer um adendo na programação. Esse é o mês em que nós completamos 3 anos da Rádio Liberdade FM. E está rolando uma promoção aí. Se você quiser ganhar um kit de energia solar para sua casa, é muito fácil. É só você ali no Instagram, no post fixado no nosso Instagram, tem esse desenho que você está vendo da promoção. Ali tem as regras. São 3 cliques, né? Segue a Liberdade, segue Santos Soluções Elétricas, nosso parceiro, meu amigo Johnny, um abraço. E você marca um amigo nessa postagem dessa artezinha aqui, ó, nesse post. E você vai estar concorrendo, tá? O sorteio vai ser no final do mês. 3º aniversário da Rádio Liberdade FM. Não podia perder, né, essa oportunidade aí de estar divulgando para quem está em casa. Quero registrar aqui a participação do seu José Neuzir. É conhecido o seu? Sim. Não. Conheço também. Também conhece? Olha aí, ó. Foi lá na oficina hoje de manhã. Hoje de manhã. Então, ele colocou aqui, ó. Sérgio Gislene. Estamos em Capão da Canoa. Sérgio Gislene é amigão meu. Batizei esse vivente aí. Olha aí. Quem tá com a gente também aqui é um camarada que botou um comentário assim, Wellington. Tá top. Então é Paulo Júnior. Aqui no Face agora, aqui no Facebook. O Vitor Nicolau, graça e paz, meus amigos, estou no trabalho, mas na escuta dos amigos. Grande Maurício, a lenda. A lenda. Não, a lenda fui eu que acrescentei aqui. Vamos lá, aqui no YouTube nós temos aqui, ó, o Adair Antunes. Paz do Senhor, irmãos. Quem está com a gente também aqui, olha aqui, ó, Igreja Pentecostal, Deus e Amor, Paz do Senhor. Chegamos há pouco do culto e estamos na escuta. Pastor Pedro Alain, nosso abraço, obrigado pela companhia aqui no nosso Papo de Fé. E eu tenho mais uma participante que está me cobrando, já mandou umas 4 mensagens, o meu alô. Essa é o verdadeiro testemunho de fé, uma mulher de oração que orou, né, que pagou um preço de oração e Deus enviou um servo, um varão, é a minha esposa. Vocês estavam na expectativa, né? Eu não sei se ela orou pouco ou eu orei muito, né? Um dos dois, já que a oração. Um beijo, minha esposa, quando eu saí de casa ela já perguntou, vai deixar ligado aqui para me ouvir? Está nos acompanhando, um beijo para minha esposa Catiane, o Luiz Henrique e o Isaac que estão em casa na nossa companhia. Bom, deixo com vocês novamente. Bom, obrigado, Christian. A gente voltando então do princípio de onde nós paramos aqui, do que é orar. E a oração, ela se divide, a gente pode ter várias compreensões do que é orar, e dentro das orações a gente tem vários tipos de orações. Vamos tentar compartilhar um pouco de cada um, construir uma linha, né? A gente tem, o Maurício vai poder, eu sei que vive isso, porque um dos seus codinomes é Maurício Gaiteiro. Através da música, eu sei que você tem um propósito missionário. O pastor, eu acho que por bons anos sempre compartilhou também de afinidades com a música, né? Então, a oração também tem o fim de adoração, adorar em música, em louvor. Pastor. A própria palavra oração está dentro da adoração, né? Adoração. A adoração, louvor, né, são formas, né? Inclusive no Salmo 100, Davi diz: entrai pelas portas com gratidão, com ações de graça, quer dizer, com hinos de louvor. Então você pode entrar na presença de Deus, abrir as portas do céu, assim, no sentido figurado, né? Através da tua adoração. Tocar, fazer uma conexão terra-céu através da adoração. A adoração não necessariamente precisa de música.
Por exemplo, lá no céu, aqueles serafins que cantam santo, 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 que exclamam, né, não cantam, eles estão falando ali. Isso é adoração, né? Quando nós chegamos, e eu tenho lá na igreja o privilégio de contar com um irmão lá que muitos conhecem, o Leandro. Ele é um homem que quando ele vai entrar na presença de Deus, ele faz uns 5 minutos de gratidão, assim, encordoado, agradecendo até pelo ar que respira. Ele começa a entrar de uma forma profunda na presença de Deus, agradecendo antes de pedir, né? Porque a gente muitas vezes chega para Deus na necessidade para pedir, mas a oração também é agradecer, né? Então essa parte de adoração é maravilhosa. Maurício, você também, né? Nas tuas viagens missionárias, você também desfruta dessa oração tocando, né? Dessa Sim. adoração a Deus. Eu consigo, pela graça de Deus, eu creio que Deus trabalhou isso em mim desde a minha infância, em fazer a minha oração e adoração, porque eu não falo nada em microfone. Sim. Eu não digo nada. E que bom que eu não preciso falar nada. Tá falando agora. O próprio Gesiel me apresenta como... que ele me apresenta que ele queria um gaiteiro. Sim. E Deus enviou para ele um amigo. Tu faz mais a parte de que instrumental, né? Sim. Instrumental. Mas a gaita fala. Sim. A gaita fala. Verdade. E o testemunho das pessoas por aí afora que eu vejo que elas vêm chorando falando comigo. Eles vêm falando no final do culto, eles vêm falando comigo chorando. Porque quando eles sentiram o toque da gaita, houve um quebrantamento. Então isso eu creio que é a unção do Pai. Existe um fundamento nesse para isso, indigno, né? Aqui. Existe um fundamento, Maurício. Quando a gente vê ali que Saul era atacado por um demônio e Davi tocava a harpa e aquele demônio ia embora. Né? Davi não falava nada, ele simplesmente tangia as cordas da harpa. Isso. E era um mover espiritual ali. Sim. Tem vários textos na Bíblia, mas esse é um claro, né? Que denota isso, que a música instrumental também é uma forma de oração. Então a gente segue esse princípio, né? Do que é importante orar, né? Do como que é o importante se relacionar com Deus. Nesse primeiro aspecto, a gente já teve a compreensão do que o orar é adorar a Deus, que é uma necessidade, é uma importância, é um mandamento. Eu acho que todo aquele que é cristão e é grato por Deus quer agradá-lo, quer louvar a Deus. Eu gostaria de terminar. Uhum. Então, assim, sobre adoração e gratidão, né? Um coração grato, que nem aqueles que o senhor citou ali, esse irmão que fica agradecendo. O agradecimento é as lágrimas de um coração agradecido. Mas muitas vezes a gente não consegue agradecer com tanta intensidade, talvez por falta de conhecimento. Quando o senhor falou ali no começo que nós somos herdeiros do Pai, das coisas do Pai, que nós vamos herdar? O que nós vamos herdar? Nós não vamos herdar, nós já herdamos. Nós já herdamos o caráter de Cristo em nós, a paz que Ele nos dá, que excede qualquer tipo de problema, ou qualquer tipo de entendimento da cabeça do ser humano. E é importante que quando a gente ora, por exemplo, eu esses dias fiz um comentário lá na igreja assim: não amaldiçoe seu filho dizendo Deus te abençoe. Fala a verdade para ele. Deus já te abençoou. Nós já somos abençoados. Logo a gente percebe assim, muito agora no tempo de doações, doe para Deus te abençoar. Não. Doe porque Deus já te abençoou. Assim como Deus falou para Abraão: eu te abençoo. Agora seja tu uma bênção. Então eu não vou esperar ter condições favoráveis para abençoar alguém. Eu vou fazer isso porque eu já fui abençoado pelo Pai. E a adoração, eu gostaria de deixar uma coisa assim que eu tenho no meu coração e que tem feito bem, é benéfico para mim, acredito que vai ser benéfico para os ouvintes. É dizer que Deus, Ele não depende da nossa adoração. O Hélio falou, é mandamento.
Mas Deus não depende, porque se ele depender de algo, ele é deficiente em alguma coisa. Se ele é deficiente em alguma coisa, ele não é Deus. Ele não depende da nossa adoração. Só que ele fala para nós o adorarmos. Baseado no Salmo 115, no Salmo 135, que fala que aquele homem que adorar uma estátua vai ser igual a ela, vai ter ouvidos, mas não vai ouvir, vai ter olhos, mas não vai enxergar, vai ter boca, mas não falar. Que não é para adorar a estátua, é para adorar a Deus. Tirando, sugando em harmonia da palavra isso, adoração quer dizer que tudo aquilo que nós adorar, nós vamos ser semelhantes. Sim. Então, a oração e a adoração faz com que nós nos chegamos perto de Deus. E eu vou dizer um versículo agora importante. Salmo 84, versículo 12, diz assim, ó. Feliz, olha só, gente. Feliz é o ser humano que confia no Senhor. Só tem um porém. A gente só confia em quem a gente conhece. Mas então, resumindo a tua fala, o que a gente traz? A gente traz um princípio de que sim, quando você tem louvado a Deus com a tua música, com o teu instrumento, você vê sim um agir de Deus. Sim, que é como tu falou. Isso. Desculpa, perfeito. Não, fica tranquilo. Dentro do segundo princípio, do quanto é importante orar, a gente vai ter o princípio da oração em confissão. Confessar a Deus, né? E aí a gente pode citar um salmo, né, em relação a isso. Confessais os meus pecados, a minha iniquidade, não encobrir, dizer eu confessei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, assim, existe também dentro do princípio da importância do que orar, que é confessar a Deus os teus pecados, as tuas lutas, para que você alcance o perdão. Correto, pastor? Correto. E dizer não meus bois. Provérbios assim, o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, concorda com o Salmo aí que traz esse mesmo princípio, né? Quer dizer, você encobrir. Então, como é que vai encobrir uma coisa de Deus que é onisciente? Nada está escondido. Quando eu confessar, não é eu dizer para Deus algo que ele não sabe, é eu concordar com Deus no meu erro. E como o Maurício disse, o erro tem nome, tem data, tem endereço. A pessoa, eu costumo dizer, né? A pessoa peca no atacado, né? O atacado é grandes volumes, né? E ela confessa no varejo. Ela chega, Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados. Não é assim, né? Você vai confessar cada pecado e vai... E há certo tipo de pecado, e aí nós podemos criar uma polêmica, né? No povo de Deus, mas é muito claro, Tiago fala ali, ó, diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, tem muita doença psicossomática que ela é fruto de pecado oculto, de falta de perdão, de mal que fez para outra pessoa, de sementes ruins que a pessoa plantou e que ela só vai ser curada quando você abrir o coração. Para Deus é o principal, mas algumas vezes você vai ter que procurar uma pessoa de confiança, uma pessoa, não fale para qualquer um. Tem cara às vezes que entra numa noia aí, sem cuidado, vai abrir e fala para um fofoqueiro e fica aí vulnerável, né? Uma pessoa que vai te estragar a vida, vai sair falando mal de você, vai te julgar. Então fale para alguém que tenha maturidade para ouvir e aceitar. Eu prefiro, todas as pessoas que eu pastoreio, eu confio muito mais naquela pessoa que abre o coração, chega para mim, pastor, eu errei aqui, errei ali, né? Ou até antes de errar, né? A pessoa diz, eu estou pensando em fazer uma coisa errada, pastor, me ajuda aqui. Eu confio, não é que eu vou dizer, não, esse cara aí não posso confiar nele, porque ele, não, esse cara eu posso confiar nele, porque quando ele tiver um problema ele vai me falar, não vai ficar sendo duas caras, uma lá fora e outra aqui, entende? Então, isso é um instrumento de cura, não é que assim, ó, não é aquela questão teologicamente, não, eu preciso fazer uma confissão e alguém vai me perdoar, quem perdoa é Deus,
Nessa ação que o senhor falou, Libertadores. o senhor fez uma citação do ocultismo, né? É. Para quem está familiarizado com o estudo além do tradicional, Sim. a gente vê que o ocultismo que está oculto, em uma linguagem popular, quando você entende que aquele é praticante do ocultismo, Sim. é tudo aquilo que é antibíblico, Sim. né? Você estaria trabalhando com magias, Sim. que todos aqueles feiticeiros não herdarão o reino dos Sim. céus. Então veja que só há uma forma, no entendimento grosso, de entender o que é ocultismo, é dar luz àquilo. Sim. Quando você pega o que está oculto e E traz abre. a luz, você alcança então... Isso é bem Isso. interessante tu falar, né? Porque trevas é domínio do inimigo. Perfeito. E luz, e Deus é luz. Deus é luz. Diz São os e dois nele não há contrapontos, sombra alguma. né? Então tudo que você tem oculto, ele é uma partezinha onde o inimigo tem ação ali. Quando você abre e a luz chega ali, a glória de Deus entra ali. Né? Mas é o que eu estou dizendo, muito cuidado aí. Não é para qualquer uma pessoa que você vai falar. São pessoas de confiança, que seja uma pessoas pessoa madura e que com ética. preparadas para ouvir, que tenha ética e que saiba ouvi-lo. Porque às vezes a pessoa não precisa fazer nada, ela só precisa ouvir e orar. Ela não vai te perdoar, Deus já te perdoou, mas aquilo é para ser curado lá dentro. Nós poderíamos até, inclusive, finalizar essa terceira citação, só recapitulando, a gente falou da adoração, né? Do orar em adoração. A gente falou do orar em confissão, da importância de orar em confissão, né? E encerrando essa questão, para a gente passar então já para terceiro ponto, é que a gente pode seguir um dos grandes princípios bíblicos, que é orar no íntimo do teu quarto, orar só tu e Deus, confessar para ti e Deus. A ele, certamente, tudo que tu confessar vai ficar entre vocês, né? Passando então aqui para um terceiro ponto, né? A ação da graça, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, Cristo Jesus, para convosco. O Maurício, inclusive, citou isso, né? Sair de casa, deu graças à família, aos filhos, à oficina, ao casamento, a tudo, né? Hoje agradeceu a estar aqui, então a importância de orar também é ser grato a Deus, é isso, né, Maurício? A minha esposa é a graça de Deus sobre a minha vida. Uhum. O meu filho é a graça de Deus sobre a minha vida, embora ele seja herança do Senhor, não minha. Sim. A oficina é a graça de Deus na minha vida. Vocês aqui, meus irmãos, são a graça da minha vida. O meu pastor, às vezes tem um ditado, cada um tem o pastor que merece, né? Não. Cada um pode ter o lobo e ou o salteador que merece, mas pastor é imerecível. Não, é pela graça. Pastor é presente de Deus, né? Presente de Deus. Então a gente parte então para... Falamos da ação de dar graças, né? Eu acho que é isso, né, pastor? Não tem sim. muito o que a gente Não. contextualizar por trás disso. A gente vai trazer também agora uma outra importância do porquê orar, né? Chegando no quarto ponto, que é a súplica, Sim. né? É aí que envolve o pedir para Deus. A gente tem tantas citações bíblicas, desde derrubar muralhas, desde libertar o povo, os escravos. Nosso Eu amigo só quero Christian. fazer uma intervenção, porque é muito interessante. Qual que é a diferença da súplica dentro desse contexto de perguntas aí? Porque às vezes orar, suplicar... já me veio uma dúvida que muitas pessoas perguntam. Qual que é a diferença dessa questão da oração e a súplica? Porque Coração não é a mesma quebrantado, coisa, né? sabe? Eu lembro, para mim, o exemplo claro de súplica é Ana, lá no Isso. templo, né? Quando ela estava desesperada, porque a Penina todo dia vinha incomodar ela. Ah, você é a preferidinha do teu esposo, né? Mas eu dei filhos para ele. Já dei vários, você não tem filhos. E aí ela fica naquela situação toda ali, tão angustiada, e ela chega lá e começa a orar de forma que ela balbuciava e chorava, se derramava na presença de Deus. Outra vez que eu súplica é a questão do Bartimeu, né? Quando ele começa a gritar, Filhos os filhos de Davi têm compaixão de mim, e os discípulos impedindo, não incomode o mestre. Aquela mulher que toca na orla de Jesus, que tinha o fluxo de sangue também, né? Ela vem 12 anos sofrendo aquela enfermidade, gastou tudo que tinha com médicos, procurou tantas soluções, não encontrava. Ela disse, se eu só tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Aquilo era uma forma de súplica, né? A súplica, E ela também venceu os discípulos
Imagina uma mulher no meio daquela multidão que apertava Jesus, tendo que abrir caminho para chegar a tocar na veste dele. A gente pode trabalhar também com a hipótese e com a que não seria algo muito que a gente poderia desassociar de uma explicação um pouco mais, como é que eu posso te dizer, teológica talvez, ou mais refinada em relação à súplica. Quando você trata sobre suplicar a algo, você está dando intensidade, você está dando humildade àquilo, porque do suplicar, a súplica do hebreu também estava do mais fraco, do menor para o maior. Isso, estava naquela também de tu se humilhar, rasgando as suas vestes e cobrindo o seu corpo com terra. Isso era uma forma de súplica. Então a gente estava trabalhando o emocional, a humildade, a emoção e o princípio que a gente falou antes ali da repetição. Sim. Que daí não é a repetição, é a persistência. Sim. Uma súplica, quando a gente entende que é dentro do princípio de oração, ela está associada inclusive a tempo. Existiam menções bíblicas, testemunhos de cristãos que faziam o quê? Deus, eu vou sentar aqui, eu vou deitar aqui, eu vou me ajoelhar aqui, eu só levanto com a resposta. Isso é uma forma de súplica. A súplica é o contrário do que você leu no começo. Que está lá em Tiago. Você leu ali que as pessoas chegam até a brigar umas com as outras para conquistar as coisas. Sendo que ali está explicando assim, ó, que o poder da oração é muito mais eficaz do que tu tá se forcejando a ponto de brigar. A súplica, eu gostaria, já que tu tocou no assunto da Ana, uma das maiores entregas, fosse dizer assim, para mim na Bíblia, que eu tenho conhecimento, tem muitas orações, assim, mas uma das maiores entregas para mim foi a mãe do profeta. Por quê? Porque quando o Salmo fala, quando Davi fala no Salmo 51, Deus não despreza um coração contrito. Deus não vai desprezar. Eu acredito que ele aprendeu com um grande amigo dele, que era profeta, Samuel. Porque o Samuel falou da mãe dele. Porque eles foram longe no lugar de holocausto que já tinham preparado. Fazia quanto tempo que era ali o local que faziam holocaustos? Tabernáculo. O tabernáculo. Ali era o local que eles foram longe para ir até lá. Porque era a ordem naquele tempo, para adorar era ali. Para adorar era lá. Era ali. E eles lá, era longe. Eu sei que eu passei meditando meses essa passagem. Sim. E o que Ana tinha na vida dela? Ela não tinha filhos? Não tinha. Ela tinha um marido? Não, ela não tinha um marido. Talvez ela tinha 1/4 do marido. Certo? 1/4 do marido. Aí depois que as pessoas já tinham feito as suas entregas, as suas entregas de ofertas ao Senhor, de gratidão, de reverência, isso. Essa mulher, não sei se vocês pararam para pensar, ela vai lá, ela não tem nada para entregar, porque nem marido inteiro ela tem. Ela simplesmente não tem nada para entregar para Deus. E aí então ela faz uma citação de súplica. Faz uma citação de súplica. E ela entrega para Deus uma coisa que ela não tem, mas ela desejaria. Que é o filho, né? A única coisa que ela tem na vida é o desejo de ter o que ela não tem. E então entra naquele princípio que nós dividimos, né? A intensidade, a humildade. E a Penina zombando dela porque ela não tem filhos. Sim. E ela não tem nada para entregar. E o que ela tem mais de valor é o sentimento dela não ter e ela entrega. Cara, isso para mim, isso desmonta o coração da gente. Se tu me der esse filho vai ser teu, né? Aí, pastor, eu imagino, aí chega o sacerdote lá, chama ela de bêbada, né? Que tomou muito vinho. Que o vinho é vinho fermentado, né? Sim. Não podemos mentir, né? Quem pai da mentira é o diabo. O vinho da Bíblia é vinho fermentado. Então o sacerdote achou que ela estava bêbada, tanto vinho, porque estavam tomando vinho, tinham comido bastante, e ela estava em jejum. Ela não tinha comido e nem bebido. De tanta tristeza. E daí, posso continuar? Tem mais 7 pontos aqui, mas segue lá. Rápido. Aí depois o tempo passa e ela ganha um filho. E depois ela ganha mais filhos. Aí eu imaginei ela se encontrando depois de novo com a Penina. E a Penina perguntando, ei, como é que tá teus filhos? Aí ela diz assim, pois é, o Samuelzinho,
ele foi lá para ser sacerdote. Mas Deus queria que ele, além de sacerdote, fosse profeta de Israel. Só que além de profeta de Israel, Deus queria que ele fosse o juiz de Israel, o rei de Israel. Então, Cara, a tua citação é uma citação referente à súplica, né? sim. Da qual tu entregou com emoção, com intensidade, né? Sim. A tua súplica a Deus. Então, só recapitulando aqui sobre a intensidade, sobre a oração, a gente falou sobre a adoração, a gente falou sobre a confissão, a gente falou sobre a ação e dar graças a tudo, né? Falamos sobre a súplica. Maurício, Só suplica quem tem isso. fé. Uhum. Quem tem uma fé já... A oração da súplica, né? Agora a gente tem que fazer a citação de quando você ora na intercessão. Interceder por alguém, né? Esse ponto e é Timóteo é muito importante, Esse que é ele importante. manda, né? Faz uma citação. Intercessão. Isso, a intercessão, uma ação de graça a todos, aos homens, né? Hoje, como pastor, eu acho que entre nós aqui, eu acho que o pastor é o que mais faz essa oração de intercessão, né, pastor? A gente, como líder de um rebanho, né, a gente tem compromisso de orar por cada pessoa, né? Então a gente tem nominado essas pessoas para colocar na presença de Deus. Eu oro pelas pessoas que são membros da igreja, principalmente, né, pelos que visitam a igreja, pelos que cooperam com a igreja, pelos mantenedores do ministério. Eu tenho minha lista de oração, que junto com a minha esposa a gente coloca na presença do Pai, né? Essas pessoas aí, porque elas são chaves para nós, porque a Bíblia diz que o pastor vai dar conta. Então a intercessão é você se colocar no lugar da pessoa. E a gente não ora só para pessoas do nosso ministério, né? Hoje, né, falando aqui na rádio, eu não sei se alguém tem notícia atual, mas nós estávamos orando, né, por uma moça aqui da cidade chamada Fernanda, né, que ela tá na UTI, no hospital ali na HCI, e uma situação bem grave, né? Teve um parto prematuro por questões de eclâmpsia e AVC. O pastor da Assembleia, o pastor dele colocou ali, eu acho que está na rádio, no grupo da rádio ali também, o pedido de oração por ela, né? E nós estávamos orando lá na igreja. Estamos, desde que a gente soube, da parte do meio-dia ali, estamos orando, né? E oramos no culto, e os membros da igreja continuam orando. A intercessão pelos gaúchos que estão... Eu estava, assim, se colocar no lugar das pessoas, né? Ontem, quando amanheceu frio, aquele frio, né? Eu vi um senhor aqui, tirou uma foto do relógio ali cedo, tinha uma geada no carro, estava marcando 5 graus. E eu fiquei lembrando dos nossos irmãos, nossos conterrâneos gaúchos lá, que estão morando em abrigos. E eu fico pensando assim, eu estou na minha cama, que é alta do chão, no meu colchão, no meu quartinho fechado ali, quentinho, e aquelas pessoas, eu já dormi, né, acampado, tu bota um colchão no chão, não é a mesma coisa, né? O frio sobe. A gente está justamente num momento de umidade, né? Num momento grande de intercessão, né? Pelo então, estado. Essa intercessão é você se colocar, ficar se imaginando deitado ali com pouca coberta, com uma pouca roupa, né? Que às vezes não tem tanto assim. Então, o que essas pessoas estão passando? Isso é interceder, é você entender a situação, dizer, Deus, tem misericórdia dos que estão passando isso, o que eu posso fazer para ajudá-los, né? Como eu posso me mobilizar? E a gente tem conseguido essa mobilização assim através de muitos canais, né? São assim, a gente vê o nosso município, que é um município que tem ido até lá, em várias equipes têm descido ali, Cruzeiro do Sul, Lajeado, tudo, para ajudar. Porto Alegre está passando por essa situação também. Então, hoje é um tempo de nós intercedermos por essas pessoas, né? Chegando aqui a 1h20 já, basicamente, né? Faltando basicamente 10 minutos para a gente chegar no nosso tempo limite quase de Papo de Fé. A gente não possa estender, mas a gente tenta seguir um padrão. Então a gente falou, né? Chegando aqui na questão intercessão. Nós teríamos que falar mais especificamente, mas eu vou fazer só um sucinto comentário para a gente se prender um mais importante aqui.
A gente teria a oração na questão específica em louvor, né? Louvando a Deus, que está muito semelhante à questão de adoração. A gente poderia usar os mesmos exemplos, né? Quando você desenvolve um louvor, quando você vai louvar a Deus, é uma forma de oração. Tem uma pequena diferença sutil, né? Sim. Você louva a Deus por aquilo que Ele faz e você adora a Deus por aquilo que Ele é. Isso. Né? Também o louvor também é sobre os feitos de Deus, os feitos, né? de Deus. Aqueles louvor que Isso. tinha o rei Davi, o rei Isso. Saul, né? Tem a oração de lamento, né? Que tu tá angustiado, algo deu errado, uma Rasga o perda, teu coração, né? né? E você faz uma oração lamentando a Deus por algo que aconteceu. Existe a oração de dedicação, né? Que aí é quando muito associado àquela, Deus, hoje está tudo bem, hoje eu só quero dizer obrigado. O mais importante Deus. aí é que se faz, né? Um exemplo que José e Maria fizeram é dedicar o filho a Deus. Exato. Né? A gente chama de apresentação na igreja, mas na verdade é uma dedicação, né? Você está consagrando aquela criança na presença de Deus. Perfeito. A gente vai dedicar trazer... um templo, né? Dedicar um bem que você ganha, né? Um carro. Não sei se você já dedicou um carro a Deus, mas eu gosto, né? Porque é dele, né? Veio dele e vai para ele. Um carro ou uma casa pode ser uma bênção ou uma maldição para nossa vida. Sim. Existe, e a dedicação ela está associada também na questão de que tem a oração de oferta a Deus, né? Que Sim, aí a oferta a gente também. pode deixar então junto com a dedicação, né? Oferta é um ato de dedicação e é um ato de adoração também, né? Isso. Você está reconhecendo Deus como provedor da tua vida. Isso. Então já pulamos a questão da dedicação e da oferta a Deus, né? A oração de petição, né? Quando você vai orar e pedir algo a Deus, né? E aí a gente chega na última parte da minha matéria da faculdade, que eu estou aqui com ela aberta, que é quando a gente vai tratar da oração em línguas, né? Isso é muito polêmico, a gente não vai conseguir fazer uma explicação prolongada, né, com grandes exemplos, mas sim, a gente vai falar que oração em línguas é uma proximidade com Deus, é uma intimidade com Deus. Há sim a necessidade do intérprete, né? Mas eu vou deixar que o pastor, de uma forma mais sucinta, otimizando o tempo, faça uma breve explicação sobre isso. Oração em línguas aí tem uma divisão no meio evangélico, né? Que alguns acreditam que o dom de línguas era um sinal para a igreja primitiva e que ele teria cessado. Outros creem que a oração em línguas é um dom atual, né? Mas quando a gente olha o texto de oração em línguas em 1 Coríntios 14, ali que fala da questão da decência e ordem, as pessoas se pegam muito nesse texto. Mas ali tem duas frases bem importantes. Uma delas é assim, ó: o que fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Então tem gente que diz, não, essas línguas aí eram idiomas falados, né? E como foi lá a primeira questão, que as pessoas ouviam na sua própria língua, né? Quando eles falavam, um falava uma coisa e os outros ouviam todos na sua própria língua. E tinha 17 povos ali representados, cada um ouvia na sua própria língua. Aquilo ali é um mistério de Deus de decifrar e desconectar para que saia uma coisa aqui e chegue outra lá. Mas aqui, ó, a oração em línguas, por que diz ore para que possa interpretar? Porque se fosse um idioma, você estuda e você vai conseguir interpretar. Você aprende a língua e vai conseguir interpretar. Se precisa de oração é porque é algo sobrenatural. Então, a interpretação de línguas é um dom espiritual, assim como o dom de línguas. Variedade de línguas, né? Então, aqui é uma questão bem clara. E outro texto que diz ali é: não proibais o falar em línguas. Está no mesmo 1 Coríntios 14 ali. Isso. Então, as pessoas querem proibir. Não, você tem que ordenar o dom, né? E a igreja não pode ser bagunça. O senhor falou do estudar, né, do orar. Eu vou fazer só umas citações, se o senhor me permite, na questão disso, que se a gente, num programa mais específico, que a gente vai falar sobre dons, né, olha como é interessante. Quando a gente fala de origem, ele vem da origem, estou falando específico do orar em línguas, né? Ele vem de origem do Pentecoste, né? Existem citações em Atos. Sim. Dom é um dom espiritual, é uma edificação pessoal, a comunicação direta com Deus, a interpretação necessária para a edificação da igreja, né? Que senão cada um estaria falando de uma forma e não teria uma edificação, estaria alguém ali do lado querendo saber o que está acontecendo, né? Existe uma ordem de decência no culto,
né? Sim. Isso são princípios bíblicos. A gente tem 1 Coríntios 14, 27 e 28 que vão falar em relação a isso. Sim. Sinais de incrédulos para os incrédulos. É que é interessante que a oração em língua é um sinal não para o crente, mas para o incrédulo. Exato. E muitas vezes o pessoal quer sinal para o crente, mas o sinal é para o incrédulo. Também está em 1 Porque Coríntios. quando alguém fala em línguas e há interpretação, o que acontece? A interpretação se transforma numa palavra profética e ela vai trazer ali cura, revelação, exortação, ânimo para aquela vida, e as pessoas vão dizer, não, mas isso é de Deus, aquele cara está falando aquele negócio, esse outro aqui está traduzindo exatamente o que eu precisava ouvir. Tanto que o texto, eu vou fazer inclusive a citação, que eu acho que é um ponto bem importante, Sim. né? De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Sim. E a profecia não é para os infiéis, mas para os fiéis. Porque aí quando a gente estuda a questão profética, a importância de uma profecia... E hoje o pessoal inverte os dons, né? Exato. Usa a língua mais para os fiéis e a profecia para os infiéis. Para os infiéis, né? Profecia, como chamam de revelação, né? Que seria a palavra, que não seria nem profecia, seria a palavra de conhecimento aí, que é outro dom diferente do profético. E o porquê disso, né? Porque quando vindo de um profeta, direto do Espírito Santo, e você entrega para o incrédulo, para o infiel, ele corre numa linha muito próxima da blasfêmia com o Espírito Santo, o pecado do qual não tem perdão, né? Fruto do Espírito, do amor, a oração no Espírito, né? A gente tem a introdução apostólica, tudo isso só na questão do orar em línguas, né? A oração apostólica é a bênção ali, né? Então a gente segue aí, eu acho que, recapitulando só mais uma vez para gravar bem, né, da importância do orar, o orar em adoração, em confissão, em ação de graças, em súplica, intercessão, louvor, lamento, dedicação e oferta, né? Como a gente fez a citação aqui, na questão de orar pedindo algo a Deus. E aí, obviamente, a gente vai tratar do orar em línguas, que também é uma forma de oração. Então, eu acho que a gente conseguiu hoje, com o Papo de Fé, trazer uma explicação do quão é a oração, quanto ela se divide, e tudo isso é a vida do cristão. Em tudo aqui é o que a gente passa no dia a dia. Oração é orar e ação também, né? Ora, ação. Então, a oração não pode te deixar imóvel, né? Eu oro e fico parado. Não, eu oro e vou agindo naquilo que Deus vai me revelando. A questão que o Maurício tocou rapidamente ali é importante. Quando você ora, você tem que ter um tempo para ouvir. Porque não é um monólogo, é um diálogo. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Como Deus vai falar comigo? Ele vai falar no meu espírito. Algumas vezes, como o Maurício relatou aqui, vai falar através de uma voz audível, uma voz clara, e 99,9% vai falar através daquilo que ele já falou, que é a sua palavra. Só que a pessoa tem que ter uma partezinha do Espírito, uma parte do fruto do Espírito, que é a paciência. A paciência. Vai indo. Lembra que a fé não é baseada em Deus responder, é baseada que Deus ouviu a oração. Não, Deus sempre ouve, mas você tem que ter esse diálogo. Isso aí. Abre a palavra, tem que esperar ele falar. Abre a palavra e pede para Deus falar contigo, e ele vai falar contigo, que ali a melhor parte. A melhor parte é quando ele fala. Só que ele não é que nem homem que fica falando. Não é que nem nós. Ele fala, espera que você ouça e haja na direção que ele te falou. Então, pessoal, acho que a gente chega, infelizmente, ao final do Papo de Fé. Tem programas que parece que faz 5 minutos que a gente sentou aqui, né? A gente já recém começou a falar e já se passou 1h30, passando já de 1h30. Louvado seja Deus. Isso. Então, só fazendo alguns esclarecimentos aqui, que se surgiu algumas dúvidas, a parte que o Maurício fala ali de amaldiçoar o filho não é numa questão Deus abençoou meu filho e já abençoou. O Maurício fez a citação como se toda criança já é abençoada por Deus, já é o fruto de uma oração, o fruto de um propósito, né? É nesse sentido que o Mamal queria falar. E vou passar, finalizando aqui com o nosso Christian Streisser. A gente tem algumas participações que gostaria de considerar aqui, mas antes, só mais uma vez lembrando da nossa promoção, 3 anos de aniversário da Liberdade FM. Vai lá nos nossos perfis, lá no Instagram, @LiberdadeFM, né? Segue a gente,
Siga também Santos Soluções Elétricas e no nosso post ali você marca um amigo, tá bom? É 3 anos da Liberdade FM. Márcio Bach, lá dos amigos do Atalaias. Opa. Este programa engrandece o nosso conhecimento. O Paulo Silva Santos, o não receber o que se pede em oração é uma espécie de resposta automática de Deus sobre o que pedimos? Bom, Vilso Ângelo Capriani, boa noite, lindo programa, vamos orar, que Deus abençoe vocês. Vamos orar pela comunidade, todas as pessoas necessitadas, suplicando ao nosso Deus. Tem mais uma participação aqui, deixa eu ver. Gilson Gilney Carvalho da Rosa, Mazá Indiada. Sobre a lenda, tenho histórias para contar. Abraço. Teria que fazer um programa especial, Mal a Lenda. A lenda, né? O meu amigo Inácio Aline também acompanhando a nossa programação. Aqui também o José Neuzir falando, orar é tudo, que falamos, pensando e agimos. Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube. Seriam essas as participações, meus amigos. Um abraço. Pessoal, não esqueçam aí, né, de comentar no YouTube, Facebook, compartilhar, curtir, porque isso faz parte, isso ajuda muito o nosso programa para alcançar outras pessoas. Depois o nosso querido Paulo aí, que está em recuperação, né? Nosso homem do TI, nosso homem das redes sociais. Ele fabrica aí esses cortes maravilhosos que ele faz nos shorts do YouTube. Aí, curta isso, compartilhe. Está impulsionando muito o Papo de Fé e a Rádio Liberdade FM. Eu estou substituindo. Perfeito. Sendo assim, eu parto para o nosso ritmo final. Pastor Jorge, por favor, suas considerações. É um assunto infinito, né? Esse assunto é a vida do cristão, a vida cristã. Eu conheci muitos homens de oração, né? E tive o privilégio de compartilhar com eles, assim, aprender muito, observando a vida dessas pessoas que vivem com intensidade a oração e foram professores para a minha vida. Então, assim como eu peço ao ouvinte, olha, você, mas pastor, eu não consegui começar a orar. Comece, ore 5 minutos por dia. É um começo, tudo tem um começo. Não queira começar orando 4 horas por dia. Outra coisa muito importante para você orar, vem da palavra, que nós estamos falando aqui, de ler a Bíblia, né? Você pode orar a palavra. Ler. Como é que eu oro a palavra, né? Você lê lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Salmo 23:1. Deus, eu te agradeço porque tu é o meu pastor, a tua presença não me falta, a tua provisão não me falta, tu me faz deitar em verde espaço, tu me faz repousar tranquilamente, mesmo em momento de dificuldade, mesmo que eu passe por perigo, tu vai ser minha companhia, Senhor. Então você está orando a palavra. Aí você vai concordar com a vontade de Deus. É uma forma perfeita de se começar a vida de oração. Pastor, então, seu cordial boa noite. Boa noite. Graças a Deus pela vida de cada um. Faltando, então, 2 minutinhos para a gente encerrar. Convido o Maurício, por favor, suas considerações. Muito e o seu obrigado. já boa noite, né? Muito obrigado. O meu boa noite, então, é esse. Que tem algo mais importante que a oração. Não adianta eu orar o dia inteiro, me isolar e ficar só orando no meio do mato. Não adianta eu ficar orando em línguas, não adianta eu profetizar, não adianta eu ajudar todos os... mandar donativo para todas as pessoas. Se não tiver o amor... Nada. Que amor é esse? Ame o próximo, não como a mim mesmo, que é do Antigo Testamento. Como Deus, né? Ame o próximo como eu vos amei, de Jesus. Então, ame as pessoas como Cristo amou, ame a você mesmo como Cristo te amou e ore, conversa com o Pai. Seja franco. Eu não costumo orar, então fala para Deus, Senhor, eu nunca orei, como é que faz? Me ensina aí. Pronto. Boa noite, pessoal. Eu quero pedir desculpa às vezes se eu falei demais e não sei se eu provavelmente não vou voltar mais, a não ser que o Júnior fique doente, não quero que fique doente, então não vou voltar mais. Está se colocando como substituto, Maurício. Aí eu me esqueci de perguntar antes do programa se eu poderia
Eu esqueci de perguntar para você se eu poderia falar que Maurício Injeção Eletrônica Autoelétrica é uma das melhores oficinas da cidade. Será que eu podia falar? Mas se eu não posso falar, e daí eu não falo. Não pode falar. O que não é para falar? Maurício Injeção Eletrônica Autoelétrica é uma das melhores oficinas da cidade. Eu brinquei que o Maurício é o plano A do plano B. Isso. Plano A do plano B. Maurício, boa noite, então obrigado, deixa pessoal. que já inicio minha fala final, então, dizendo que você não é um substituto, você é alguém que veio agregar. Certamente a tua experiência, o teu propósito de vida com Deus é algo que deve ser compartilhado. Eu sou testemunha das diversas vezes que tu propagou, compartilhou, evangelizou pessoas no teu local de trabalho. Eu sou um dos frutos disso, eu sempre deixei muito bem claro isso. Então a tua vida, a tua experiência é algo sim de que um convite a estar aqui vai se repetir, a gente vai falar mais vezes. Já foi falado várias vezes de quando a gente for fazer programas específicos sobre o louvar a Deus, o trabalhar com música, o ser um levita. Você obviamente está dentro da lista de ser chamado para compartilhar dessas experiências, e foi um prazer ter você aqui, embora a nossa amizade já de longa data. Sendo assim, então, pastor, meu boa noite, Maurício, Christian, ouvintes, boa noite e obrigado pela participação. Mas se é um programa por oração, eu pedi que o Maurício ore encerrando o programa. Maurício, perfeito, então uma hora aí, Vamos orar, nós sim. temos alguns segundos ainda. Paizinho, nós te agradecemos, Pai. E ao mesmo tempo que te agradecemos por sermos teus filhos, Pai, herdeiros do caráter de Cristo e herdeiros da salvação que há em Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, porque nós sabemos a grandeza da tua santidade, Pai, para nós nos achegarmos a ti assim, Pai, no rádio. Nos perdoa, Senhor, e que cada ouvinte, cada um de nós, Pai, através da tua vontade, Pai, cumpra, Senhor, cumpra a tua vontade estabelecida para cada um de nós aqui nessa terra, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. 104.